Verdade seja dita, a maioria dos filmes de Hollywood não foi feito para ensinar, mas sim para entreter e principalmente para render lucros. E o filme Gladiador não fica de fora dessa lista. Ainda que haja historiadores que elogiem o filme e digam que ele retrata bem alguns aspectos da Roma antiga, o filme sofre também várias críticas por apresentar muitas imprecisões históricas. E vamos ver agora 10 exemplos de falhas do filme quando o assunto é precisão histórica. E claro, o filme tem todo o direito de ter essas falhas, até porque ele é um filme e não um documentário. Então, vamos para a nossa lista. Primeiro, balistas e catapultas sendo utilizadas numa floresta. Para você que não lembra, o filme começa com uma batalha entre as legiões romanas e os exércitos germânicos nas fronteiras do Império. Historicamente, isso está correto. Essa batalha ocorre por volta de 180 d.C. Nessa época, o Império Romano realmente foi muito atacado por essas tribos, em especial os quados e os marcomanos. Além disso, vemos antes da batalha que os legionários romanos demoram a se preparar e a se colocar em formação. Essa preparação mais demorada é também historicamente precisa, e também era uma fraqueza, porque se os inimigos atacassem os romanos de surpresa e eles não estivessem prontos, a batalha poderia acabar muito mal para eles. Mas ao longo da batalha vemos o exército romano usando uma artilharia que era usada em cercos. As balistas e catapultas usadas na batalha do filme eram armas de cerco clássicas usadas para sitiar cidades. Elas eram trazidas nos trens de suprimentos romanos porque eram muito importantes e úteis para uma guerra de cerco. Mas essa artilharia quase nunca era usada pelos romanos no campo de batalha. Isso porque essas armas eram muito pesadas e se tornavam inviáveis para batalhas de campo aberto, especialmente em uma floresta em meio a tantas árvores como mostra no filme. É tanto que foi apenas 1000 anos depois que os mongóis passaram a usar os lançadores de projéteis com fogo no campo de batalha. Segundo, Marco Aurélio não queria restaurar a República. No filme, Marco Aurélio é retratado como sendo um imperador sábio e competente, e realmente os historiadores consideram o reinado de Marco Aurélio como sendo uma das eras de ouro de Roma. Ele também é descrito no filme como um filósofo, o que ainda é preciso. Marco Aurélio era estoico e chegou a escrever o livro Meditações, livro que hoje é considerado uma das maiores obras da filosofia estoica. Por outro lado, ao contrário da versão do filme, Marco Aurélio nunca quis fazer de Roma novamente uma república, e não existem evidências históricas de que ele ou o Senado tivessem a intenção de acabar com o império. Até porque os que ocupavam o posto de imperador não eram contrários àquele sistema. Mas um ponto que chama a atenção em Marco Aurélio é que ele era bastante avesso à quantidade de poder que ele tinha. Por exemplo, quando o Senado o declarou imperador, ele só aceitou o cargo com a condição de que Lúcio Vero também fosse imperador junto com ele. Marco Aurélio também chegou a criar vários cargos que originalmente teriam sido um poder do imperador. É importante lembrar que, por Marco Aurélio ser um estoico, ele sentiu que era sua obrigação cumprir os seus deveres como imperador, mesmo que ele não gostasse tanto dessa posição. Além disso, Marco Aurélio realmente queria que seu filho Cômodo o sucedesse. Isso nos leva a um terceiro erro do filme. Marco Aurélio não escolheu um general para ser o seu sucessor. No filme, o imperador sente que seu próprio filho Cômodo é incapaz de governar e quer que Máximos, que é o protagonista, suceda ele para ajudar a salvar Roma da corrupção. Mas a verdade é que Marco Aurélio treinou seu filho para a posição de imperador desde que ele era pequeno. Apesar de Marco Aurélio saber que Cômodo não estava preparado para ser o imperador, ele também sabia que se ele escolhesse outra pessoa para assumir o trono, assim como acontece no filme, inevitavelmente Cômodo seria morto. Isso porque mesmo que Cômodo não quisesse o trono, ele ainda poderia usar seu status de filho legítimo de Marco Aurélio para no futuro causar uma reivindicação muito forte. E qualquer um que estivesse com raiva do atual imperador poderia se unir a Cômodo mesmo contra a sua vontade. E isso acontecia muito no passado. Muitos imperadores foram colocados no trono contra sua própria vontade por partidários que simplesmente odiavam o imperador anterior.
Então, a primeira coisa que um novo imperador fazia era exterminar qualquer outra pessoa que poderia reivindicar o poder. Foi isso inclusive que Nero fez quando mandou envenenar o filho do falecido imperador Cláudio, que na época tinha apenas 8 anos de idade. E isso, no geral, era feito para garantir o seu reinado e evitar uma possível guerra civil. Mas Marco Aurélio não teve a coragem de matar seu próprio filho, e assim fez com que Cômodo se tornasse seu herdeiro. Por isso, Marco Aurélio não apenas criou Cômodo para seu futuro imperador, mas também fez dele co-imperador junto com ele em 176, alguns anos antes da sua morte. Quarto, as legiões do Reno não tinham um general. Na primeira parte do filme, Marco Aurélio garante a Máximos que ele poderia assumir o poder porque tinha a lealdade das legiões. Essa é uma parte historicamente precisa do filme. Qualquer general que comandasse a lealdade pessoal das legiões do Reno poderia facilmente fazer uma jogada pelo trono. Isso porque as legiões do Reno eram mais bem treinadas, experientes e mais bem lideradas em todo o Império. O único exército que competiria com essas legiões seriam as legiões do Danúbio e algumas legiões orientais. Só que há um detalhe: justamente pelo fato dessas legiões serem mais bem preparadas, a história mostra que o próprio Marco Aurélio comandou pessoalmente as legiões do Reno, porque sabia que qualquer homem encarregado desse exército poderia se tornar imperador. Então, nunca houve um general Máximos ou qualquer general das legiões do Reno. Quinto, as lutas de gladiadores banidas por Marco Aurélio. O filme incluiu uma cena em que foi declarado que Marco Aurélio proibiu os jogos de gladiadores em Roma. Mas o que aconteceu na verdade foi o contrário. O imperador fez uso do bom e velho pão e circo ao decretar que os combates entre gladiadores continuassem, e assim a população se manteria entretida e menos preocupada com a economia que não ia muito bem. Mas essa cena tem um fundo de verdade, porque o imperador chegou realmente a proibir os jogos, mas não em Roma, e sim em Antioquia. Essa proibição em Antioquia foi feita para punir as pessoas que apoiaram a tentativa de usurpação de poder liderada pelo general Avídio Cássio. Sexto, a morte de Marco Aurélio. Outra imprecisão considerável do filme é o fato de que Cômodo nunca assassinou seu pai. Como o filme mostra, Marco Aurélio passou a maior parte de seu reinado em guerra, e isso degradou muito a sua saúde. E então, ele morreu em um acampamento militar por causas naturais. Então, por conta disso, o filme também erra ao retratar Cômodo como alguém que precisava derrubar seu pai para obter o trono. Como eu já tinha dito, os dois governaram juntos como co-imperadores nos últimos 3 anos de vida de Marco Aurélio. E um outro erro sobre a morte do imperador é o fato de que no filme mostra Marco Aurélio e seu exército derrotando os germânicos. Isso não poderia ter acontecido, porque o imperador morreu antes do fim da guerra, e Cômodo mais tarde assinou um tratado de paz entre Roma e as tribos germânicas que estavam lutando. Sétimo, o personagem Máximos Décimos Merídios nunca existiu. A maioria de vocês já sabem disso, mas não custa nada relembrar. O herói do filme, campeão do povo de Roma e carrasco do imperador Cômodo, nunca existiu. Talvez o personagem Máximos tenha sido uma mistura de várias figuras históricas, como por exemplo Tarutieno, que era o comandante das forças romanas contra as tribos germânicas, no ano 179. Ele também pode ter sido inspirado em Narciso, que era um lutador romano e que realmente foi ele quem matou o imperador Cômodo. Tibério Cláudio Pompeiano também pode ter sido uma inspiração para a criação do personagem Máximos. Pompeiano era sírio, general preferido por Marco Aurélio e se casou com a sua filha Lucila após a morte de Lúcio Vero. Além disso, a história e o ímpeto de Máximos também se assemelha muito ao do famoso gladiador Espartacus, que era um escravo trácio que se tornou gladiador, se rebelou contra Roma, liderou um exército de escravos e venceu 9 batalhas antes de ser derrotado. Oitavo, o verdadeiro imperador Cômodo. Como falar do filme Gladiador e não lembrar da incrível atuação de Joaquim Fênix, que interpretou o papel do imperador Cômodo? E sim, o filme acerta quando retrata Cômodo como alguém tirano, cruel
e obcecado por jogos de gladiadores e também por ser um gladiador. Na época em que Marco Aurélio morreu, Cômodo tinha por volta de 18 anos, e ele é descrito como alguém alto, forte e loiro. Ele era um imperador preguiçoso e pouco interessado em assuntos políticos. Então, o império não era realmente governado por ele, e sim pelos seus assessores. E isso, claro, não agradava nada ao Senado romano, que considerava Cômodo indigno de ser imperador. Ele chegou até a arruinar o tesouro real por causa dos jogos de gladiadores. E durante esses jogos ele lutava na arena se orgulhando de ter obtido 620 vitórias. Mas, apesar de no filme ele ser retratado como uma pessoa, digamos, difícil, os escritos históricos sobre Cômodo mostram que ele era muito pior do que isso. Por exemplo, ele adorava matar pessoas que considerava estranhas. Isso incluía mulheres, anões, pessoas com deficiência ou pessoas com doenças mentais. Ele também costumava executar feridos e veteranos que vinham de guerras, e fazia isso aos olhos do público. Cômodo gostava de fazer essas pessoas sofrerem e fazia com que elas morressem lentamente apenas para mostrar para as pessoas as suas habilidades como gladiador. Além disso, quando ele treinava, muitas vezes ele costumava matar os seus próprios parceiros de treino. Então, podemos dizer que ele era muito pior na vida real comparado ao que mostra o filme Gladiador. Nono, Lucila não sobrevive. Lucila era filha de Marco Aurélio e irmã de Cômodo, e o filme acerta quando mostra a participação dela na conspiração em matar seu irmão, apesar de essa trama não ter sido pelos mesmos motivos que são retratados no filme. Isso porque antes do reinado de Cômodo, Lucila era uma mulher muito poderosa, na verdade a mais poderosa do império, e até tinha o título de imperatriz. Mas quando seu irmão se tornou imperador, ela acabou ficando em segundo plano. Com o objetivo de recuperar o seu lugar, Lucila conspirou com alguns senadores para assassinar Cômodo, na esperança de substituir ele pelo seu marido, o general Pompeiano. Mas essa tentativa de homicídio falhou. Os senadores que participaram na conspiração foram executados e em 182 d.C., Lucila foi exilada em uma ilha e depois assassinada por ordem de seu irmão. Então, mais um erro do filme quando mostra Lucila viva durante todo o governo de Cômodo. Décimo, Cômodo não morreu lutando na arena. Ao contrário da versão do filme, Cômodo não morreu lutando contra um gladiador na arena. No ano 192, por causa de sua paranoia, ele fez uma lista de pessoas que estava planejando matar. Dentre elas havia alguns senadores e até a sua própria amante Márcia. Mas eles descobriram os planos de Cômodo a tempo e decidiram matar ele primeiro. No dia de Ano Novo, Márcia trouxe a Cômodo uma taça de vinho antes do banho. Só que a taça estava misturada com veneno. O veneno não foi suficiente para matar Cômodo, então o preparador físico dele, Narciso, entrou e o sufocou até a morte. E esses foram os 10 erros do filme que eu consegui me lembrar e pesquisei mais a respeito para trazer aqui para vocês nesse vídeo. Mas eu também quero saber de vocês. Vocês lembram de mais algum outro erro histórico, fora esses que eu falei aqui? Deixem aí nos comentários se você se lembra e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para dar aquela força para o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.